sobrenatural. Capítulo 22. O momento mais incerto de sua vida. Ano 1937. Ella Brannan persuadiu seu filho a ficar com ela na primeira noite depois da morte de Hope. Ela sabia que as crianças de Billy estavam sendo cuidadas pela Sra. Brody e ela não queria que Billy ficasse sozinho. Billy disse que não. Ele quis ir para casa, embora não havia muito ali, sendo que $10 compraria tudo o que havia nos 2 cômodos. Todavia, a pequena casa era o lar deles. Hope tinha deixado a casa limpa. Ela tinha tocado aquele ambiente com seu amor e transformar o lugar pequeno e alugado em um aconchegante e convidativo lar. Assim que Billy entrou pela porta da frente, ele soube que tinha cometido um erro. O lugar não mais oferecia boas-vindas, sem vida, sem poder para sentir alegria. Caminhando ao quarto, ele olhou em cima da cama de dobrar. Ali, debaixo de um jornal, estava o envelope que Hope tinha mencionado. Billy tirou os níqueis e moedas de 10 centavos e os contou. Eles totalizavam $2,80. Apenas 20 centavos a menos do que precisava para dar entrada naquele rifle calibre 22 que ele esperou por mais de um ano. Billy determinou em seu coração colocar esse dinheiro naquele rifle e, apesar de centenas de dólares em contas médicas que ele devia, ele prometeu que pagaria as parcelas mensais daquele rifle até que pagasse tudo, em memória de sua dedicada esposa. Ele se deitou na cama, querendo pegar no sono. Um rato havia entrado no fogão na cozinha e agitava alguns papéis nas grades. Isto soou para Billy como que se Hope estivesse abrindo os envoltórios de algum doce que ela tivesse guardado na prateleira da cozinha. Ele se levantou e fechou a porta da cozinha com o pé. Ali estava pendurado o kimono de Hope em um gancho atrás da porta. Agora ele percebera que deveria ter ido para a casa de sua mãe. Tudo ali o fazia lembrar de sua esposa, inerte, sem vida. Billy enterrou a face no colchão e desabafou sua aflição. Alguém bateu à porta e, pelas batidas, o chamado era de urgência. Billy levantou-se apressadamente e abriu a porta para Frank Brody e seu filho entrarem. Frank disse: "Billy, eu tenho más notícias para você." "Eu sei, Frank. Eu estava com Hope quando ela morreu." "Isto não é tudo. Seu bebê está morrendo também." "Sharon?" Billy ofegou. "Não pode ser." "Sim. O Dr. Adair acabou de levá-la ao hospital. Ela está com meningite. O médico disse que ela não vai viver. Venha, eu te levo lá." Ao invés de se mover, Billy caiu no chão. Frank e Fletcher o ajudaram e o conduziram à caminhoneta de Frank. Quando Billy chegou ao hospital, o Dr. Adair o levou ao laboratório e deixou ver pelo microscópio o espesso fluido vindo da espinha de Sharon. "É meningite tuberculosa", disse o Dr. Adair tristemente. "Ela contraiu isto da mãe. Normalmente o bacilo da tuberculose para nos pulmões, mas às vezes entra na corrente sanguínea e alcança a meninge, a qual cobre o cérebro. Isto é o que aconteceu com sua filha. Eu sinto muito, Bill, mas neste ponto não há absolutamente nada que possamos fazer por ela."
Onde ela está, doutor? Eu quero vê-la. Ela está no andar de baixo, isolada. Você não pode vê-la, ela está infectada. Eu não importo se eu morrer, eu tenho que ver Sharon uma vez mais. Com dificuldade, o Dr. Adair manteve sua decisão. Você não pode fazer isto, Billy. Meningite altamente contagiosa. Você pode pegar isto em seu casaco e passá-la para Billy Paul. Billy sentou e colocou as mãos no rosto, chorando. Apenas traga-me algum clorofórmio e me deixe morrer com ela. O que é a vida para mim agora? Tudo que eu amo se tem ido. O Dr. Adair sentiu a angústia de seu amigo como se fosse com ele. Billy, fique aqui. Eu vou pedir a uma enfermeira para que traga algo para te acalmar. Assim que o Dr. Adair saiu do quarto, Billy deslizou-se para uma outra porta e tomou rumo ao porão. Sharon Rose estava deitada em um berço, choramingando e tendo contração muscular. Um comprido tecido de algodão tinha sido colocado sobre seu corpo como um mosquiteiro, mas seus chutes e retorcidas tinham arrancado isto e agora 2 moscas estavam sugando a umidade ao redor dos seus olhos. Billy espantou as moscas e reposicionou a tela. Sharon, ele disse docilmente. Quando ela virou a cabeça e olhou para ele, seus lábios começaram a tremer. Ela tinha sofrido tanto que seu olhar era como de uma pessoa vesga. Bill caiu de joelhos, fechou os olhos e juntou as mãos. Oh, querido Deus, ele orou. Tu levaste minha querida esposa e agora tu estás levando meu bebê. Por favor, não leve minha menininha. Foi eu quem cometeu o erro. Tu devias me levar. Eu sinto muito ter ouvido alguém mais ao invés de ti. Eu tentarei jamais fazer isto novamente, Senhor. Eu irei com aquele povo que ela chamou de lixo e desprezível, e não vou me importar se me chamarem de santo rolador. Eu farei tudo o que tu quiseres que eu faça, mas somente, por favor, não deixe meu bebê morrer. Assim que abriu os olhos, ele viu que pareceu como que um lençol negro cair entre Sharon e ele. Ele tinha visto isto, a mesma coisa enquanto orava por Hope no Natal passado. Ele sabia que Deus tinha recusado sua oração. Esse instante foi o momento mais incerto de sua vida. Ajoelhando-se no duro piso da ala de isolamento no porão, com sua filha de 9 meses de idade morrendo diante dele, o tentador veio ao seu lado e sussurrou. Você diz que Deus é amor? Isto é amor? O quanto você tem pregado sua palavra e quão duro você tem tentado viver para Ele. E agora, quando isto vem à vida do seu próprio bebê, Ele te abandona. Que tipo de Deus você serve, afinal? Por um minuto, Billy vacilou com incerteza naquela grande separação. Então sua resposta veio fluindo de alguma fonte escondida profundamente em sua alma. Como Jó nos tempos da antiguidade, eu direi: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, eu não sei por que tu estás me dilacerando desta maneira, mas isto não vai mudar minha fé em ti. Mesmo que tu me mates, eu ainda confiarei em ti, eu crerei em ti. Ele se levantou pela última vez, inclinou-se sobre sua filha. Sharon, depois que os anjos levarem sua alma para o além,
Para encontrar sua mãe, eu vou te sepultar aqui nos braços dela. Amélia Hope Brana foi sepultada no sábado, dia 24 de julho de 1937, no cemitério Walnut Ridge, em um lote que o pai dela tinha comprado para ele e sua esposa. Sharon Rose morreu no dia seguinte. Na segunda-feira de manhã, o agente funerário reabriu a tumba de Hope e baixou o pequeno caixão de Sharon, depositando-o sobre o de sua mãe. Billy tinha mantido sua promessa. Ele tinha enterrado Sharon Rose nos braços de sua mãe. Durante as semanas seguintes, Billy viveu uma situação difícil de insuportável aflição. Seus dias pareciam sem fim, suas noites eram uma tortura e frequentemente tinha insônia. A cada manhã ele se esforçava para se levantar para ir ao trabalho. Ele sabia que tinha a obrigação de quitar suas despesas médicas e isso deu a ele razão para manter-se vivo. No entardecer, ele pegava Billy Paul na casa dos Broy, fazia o jantar e então caminhava nas ruas por horas, carregando seu filho nos ombros. Um dia depois do trabalho, Billy colocou seu filho nos degraus da frente, caminhou em direção ao quintal para dar uma olhada em seu cachorro de caça, o qual ele mantinha amarrado em uma árvore de carvalho nos fundos do seu lote. Billy Paul disse: "Papai, onde está a mamãe?" Billy tinha respondido esta pergunta centenas de vezes, mas Billy Paul, com 2 anos de idade, não tinha idade suficiente para entender. Ela está no céu, ela foi ver Jesus. Quando ela volta? Eu a quero. Ela não vai voltar mais, Billy, mas você e eu vamos vê-la algum dia. Billy novamente caminhou em direção à parte de trás da casa. Billy Paul apontou seu curto e grosso dedo para o céu. "Papai, olhe, eu vi mamãe lá naquela nuvem." Aquilo era demais para Billy. Caindo com o rosto em terra, ficou ali por 1 hora, mortalmente paralisado. Enquanto Billy Paul, sentado nos degraus, chorava por sua mãe. Quando Billy finalmente ajuntou forças para se levantar, ele levou Billy Paul de volta à casa dos Broy e o deixou lá naquela noite. E quanto a ele, caminhou em direção ao cemitério Walnut Ridge. Antes de chegar, ouviu um carro estacionar. Era o Sr. Isley, um senador da Indiana, que vivia por ali. Saiu de seu carro e perguntou: "Onde você está indo, Billy?" "Ao cemitério?" "Sim." "Esta não é a primeira vez que eu te vejo subindo esta colina. O que você faz ali?" "Eu me sento na sepultura de minha esposa e meu bebê e ouço o vento tocar música nas árvores." "Que tipo de música o vento toca?" Billy citou o primeiro verso de um hino. "Há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna, e só alcançaremos pela fé. Um a um de entrar havemos neste lar de bem supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti." O senador Isley apertou ambas suas mãos com as de Billy. "Billy, eu quero te perguntar uma coisa. Eu tenho visto você nas esquinas pregando até parecer que vai cair morto. Eu tenho visto você subir e descer as ruas, atendendo chamadas para curar enfermos a qualquer hora da noite. Depois de toda esta aflição que você teve, o que Cristo significa para você agora?" "Ele é meu tudo. Ele é tudo que me sobrou, Sr. Isley. Ele é minha vida, meu tudo, meu ultimato."
Ele é a única coisa sólida na vida na qual eu posso me segurar. O Sr. Weasley balançou a cabeça. Depois dele ter levado sua esposa e seu bebê, você ainda quer servi-lo? Mesmo que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Logo cedo pela manhã seguinte, a Bill foi pedido para reparar um dano na linha secundária, na rodovia 150 próxima a New Albany. Colocando sua espora e seu cinto de segurança, alçou o poste de energia e parou bem embaixo de uma linha transversal. Hope Sharon Rose não saía de sua mente. Ele podia entender por que Deus levou sua esposa, mas seu bebê? Por que Deus levou seu pequeno bebê? Enquanto trabalhava, ele cantava o antigo hino evangélico. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Logo então o sol bateu no topo das árvores, no horizonte, banhando-o com o raio solar e criando uma sombra na ladeira próxima a ele, a sombra de um homem pendurado numa cruz. Está certo, ele chorou. Meus pecados te colocaram ali, Jesus. Eu sou tão culpado como qualquer outro. De repente, uma ideia confusa cruzou sua mente. Aproveitando-se dessa confusão, o diabo persuadiu para encurtar sua própria vida. Billy olhou para suas pesadas luvas de borracha e então a linha de transmissão primária de 2.300 volts que corria ao lado da secundária. Ele considerou as possibilidades. Isto era errado, bem errado, mas, de alguma forma neste momento, com seu pensamento obscurecido pelo desespero, o errado parecia certo. Tirando uma de suas luvas de segurança, ele disse: Querido Deus, eu odeio fazer isto, mas eu sou um covarde. Eu simplesmente não posso continuar vivendo sem elas. Ele estendeu a mão descoberta em direção à linha primária de 2.300 volts, sabendo que quando ele a agarrasse, a corrente ferveria seu sangue e quebraria seus ossos. Sharon, papai irá ver você e mamãe. Ele nunca soube o que aconteceu a seguir. Quando voltou a si, estava sentado no chão com seu cinto de segurança amarrado ao redor do poste. Suor corria pelo seu corpo e ele tremia incontrolavelmente. Sentindo-se incapaz de continuar trabalhando aquele dia, ele jogou as ferramentas na parte de trás da caminhoneta e foi para casa. Várias cartas encheram sua caixa de correspondência. Bill pegou todas de uma vez e as carregou para dentro, espalhando-as na mesa da cozinha. Além das despesas mensais, uma carta era bastante inesperada. Vinha do banco e estava endereçada à senhorita Sharon Rose Branagh. As mãos de Billy tremiam enquanto ele rasgava a ponta do envelope. Então ele entendeu. O banco estava devolvendo a ela 80 centavos. Billy tinha esquecido da poupança que depositara para Sharon poucos dias antes do Natal. Isto foi exatamente antes. Sua barreira mental desmoronou, inundando sua mente com aquelas terríveis lembranças. Ele orou: Jesus, quando eu era um garoto, muitas vezes tive fome e muito frio. Todos riam de mim e me chamavam de maricas. Eu me sentia sozinho. Depois que me tornei um cristão, tu me deste um pequeno lar e uma família. Eu tentei viver correto. Agora tu tens tomado tudo isto de mim. Estou muito atormentado
Eu não posso mais continuar desta maneira. Oh, Deus, por que tu não me levas também? Novamente o diabo moveu-se como uma neblina, obscurecendo a mente de Billy para a razão e o senso comum. Por um momento, Billy perdeu a visão da mão de liderança de Deus. Neste momento incerto, Satanás o persuadiu para a pior ação possível que ele podia tomar. Billy mantinha seu revólver de guarda florestal em um coldre, pendurado em um prego atrás da porta da cozinha. Empunhando esta arma, ele ajoelhou-se próximo a uma cama que estava perto do fogão. Colocando o cano da arma na cabeça, ele armou. Apertou o gatilho enquanto orava em voz alta. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua... Ele apertava cada vez mais forte naquele gatilho lubrificado, mas ele não se movia. Ele deu toda a força que ainda restava, todavia, aquele fino aço não se movia. Finalmente ele desistiu e jogou a arma a um lado. Quando ela atingiu o chão, disparou e um tiro atravessou a parede. Billy caiu de atravessado na cama. Oh, Deus! Tu estás me dilacerando. Tu nem mesmo me deixa morrer. Finalmente, chorando, exausto, adormeceu e sonhou. Não era um sonho típico, com bordas nebulosas, a indefinida consciência. O quadro era claro e distinto, e a imagem permaneceu em sua memória tão clara como se ele de fato tivesse estado ali. Ele sonhou que estava em alguma parte no oeste, em uma pradaria, caminhando em uma estrada deserta, cantando uma balada popular ocidental. Há uma roda no carroção que está quebrada, e uma placa na fazenda diz, à venda. Billy passou por uma velha carruagem coberta, do tipo que os antigos colonos chamavam de carroção. Uma das rodas da frente estava quebrada e seu eixo tocava no chão. Próximo de onde a roda estava encostada na carruagem, uma linda e jovem moça estava de pé, o observando. O vento tocava seu longo cabelo loiro. Seus olhos azuis brilhavam com o sol. Enquanto Billy passava por ela, ele tirou seu chapéu de vaqueiro e a cumprimentou alegremente. — Bom dia, senhorita. Ela respondeu, — Bom dia, papai. Billy parou e fitou aquela linda mulher vestida de branco. Ela parecia ter pelo menos 20 anos de idade. — Ora, senhorita, como posso eu ser seu pai quando você tem quase a mesma idade que eu? Seu largo sorriso mostrava dentes perfeitos. — Papai, você simplesmente não sabe onde está. Na terra, eu era sua pequena Sharon Rose. — Sharon? Mas você era apenas um pequeno bebê. — Não há bebês aqui, papai. Somos todos da mesma idade. Somos imortais. Onde está meu irmão Billy Paul? Eu o deixei com a senhorita Broy agora há pouco. Sharon disse, eu vou esperar aqui por Billy Paul. Por que você não vai ver a mãe? Ela está esperando por você ali no seu novo lar. Novo lar? Os Branas nunca tiveram lares. Sempre fomos pobres, errantes. Você tem um lar aqui, papai. Olhe. Ela apontou a estrada acima, lá no final da trilha, estava o magnífico palácio no topo da colina. O sol tinha recém-emergido detrás do telhado da mansão, e agora raios solares se atiravam em todas as direções como um farol, guiando cansados viajantes para o porto. Bill caminhou ao longo dessa estrada com as mãos para cima cantando, querido lar, alegre lar.
Uma longa escadaria ia da base da colina até em cima na porta da frente. Hope esperava na entrada. Vestida de branco, com seu longo cabelo negro solto à brisa, Bill saltou os degraus de 3 em 3. Quando alcançou o topo, ele caiu aos pés dela. Hope gentilmente persuadiu para que se levantasse. Bill disse: Hope, eu acabei de encontrar Sharon ali embaixo na estrada. Ela se tornou uma linda e jovem senhorita. Sim, ela está muito bem, Bill. Você tem que parar de se preocupar comigo e com Sharon. Querida, eu não posso evitar. Eu tenho estado tão sozinho sem vocês. E Billy Paul chora por você o tempo todo. Eu não sei o que fazer com ele. Sharon e eu estamos muito melhor do que vocês. Prometa-me que não vai mais se preocupar conosco. Hope o abraçou e deu um tapinha em suas costas, exatamente como fazia com frequência na terra. Bill, você parece tão cansado. Você está se desgastando, orando pelos enfermos. Entre comigo. Agora você pode sentar e descansar. Ele entrou com ela na mansão e ali estava uma cadeira verde da marca Morris, exatamente como a que ele tinha perdido para a companhia financeira por não poder pagar. Hope disse: Você se lembra desta cadeira? Um nó formou-se na garganta de Bill. Quão bem eu me lembro. Eles não vão levar esta, ela lhe assegurou. Esta já está paga. Eu não entendo. Você vai voltar agora, Bill. Prometa-me que não vai mais se preocupar comigo e com Sharon. Hope, eu não posso prometer isto. Mas Hope de repente se foi e Bill estava despertando. Quando acordou, estava de joelhos na escuridão da cozinha. Ele se levantou e olhou ao redor no cômodo escuro. Pareceu como se ele sentisse um braço invisível sobre seu ombro. Hope, é você? Pareceu como se ele sentisse que ela dera uma leve batidinha em suas costas. Hope, você está aqui neste cômodo? Ele estava imaginando isto e ele podia ouvir sua voz sussurrando. Prometa-me que você não vai se preocupar. Bill disse: Hope, eu prometo.